Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Que Deus possa estar sempre abençoando sua vida, seu lar, sua família. Você é muito bem-vindo, né, nesse canal. Obrigado por me assistir, obrigado por ouvir esta palavra, que eu tenho certeza que Deus vai tocar, né, no seu coração de uma forma especial para que você venha entender que essa mensagem verdadeiramente é para te abençoar, para te libertar, para te edificar no Senhor e preparar você para estar vivendo nesse mundo de aflição, né? Nesse mundo de lutas, dificuldades. Mas a palavra diz, né? Jesus disse: Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, vós também vencereis. Então nós podemos vencer o mundo com bom ânimo, né? Que Jesus fala para nós. Então esse bom ânimo é oração, é consagração ao Senhor, é confiança em Deus, é entrega, né? Nós precisamos entregar, confiar, saber que nós temos um Deus que ele jamais vai nos desamparar, jamais ele vai nos deixar só, jamais vai nos abandonar. Então, eu quero convidar você a estar orando, né? Pela direção dessa palavra, pela revelação, discernimento, porque só o Espírito Santo pode trazer discernimento, revelação, né, entendimento da palavra para os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor neste momento, primeiramente agradecendo ao Senhor, Pai, por mais um dia, por mais uma semana, por mais uma bênção recebida do Senhor. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer na minha vida. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor vai fazer ainda na vida dele, pelas transformações, pela edificação. E peço ao Senhor, meu Deus, que perdoe os nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Senhor é verdadeiro, é fiel, é santo, é perfeito. O Senhor é o Deus que tem todo o poder acima de todas as coisas no céu e na terra. Por isso, Pai, a esse Deus, ao Deus do universo, Deus de Isaac, Jacó, Deus de Abraão, o Deus que criou o céu e a terra, as estrelas e tudo que neles há, a esse Deus eu peço agora, perdoa os nossos pecados e em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor a revelação, o discernimento desta palavra, que todos esses que estão assistindo esse vídeo, que estão ouvindo essa mensagem, que sejam tocados pelo Senhor, que sejam edificados pelo Senhor e que de alguma forma essa mensagem venha transformar o coração de cada um, para que a vida deles se torne melhor em Cristo enquanto aqui estiver nessa terra, preparando-os, ó Pai, para que possamos estar um dia na glória com o Senhor, para que possamos, ó Pai, estar na nova Jerusalém celestial e que não venhamos apresentar diante do Senhor com as nossas mãos vazias, mas que nós possamos ter algo para apresentar quando o Senhor nos chamar. Pai, muito obrigado por tudo. Entra no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser. Espírito Santo, interceda por nós neste momento. Pai, abençoa o lar, a família de cada um. Agora eu repreendo todo o mal na casa de cada um. Eu repreendo o demônio que tem tentado contra a vida dessas pessoas. Pai, aquele que está desempregado, que ele venha conseguir um emprego, aquele que está doente, que venha ser curado, aquele que está triste, que venha se alegrar no Senhor, aquele que está desanimado, que venha alcançar coragem, ânimo, Pai, para perseverar até o fim nessa jornada, nessa caminhada, que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos manter de pé, manter cada um dos teus filhos, ó Pai, firmados na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de nós começarmos, né, eu quero pedir a você que se inscreva nesse canal, deixe aí seu joinha, né, clique no sininho, porque todos os dias nós temos vídeos para estarmos refletindo na palavra do Senhor. Vídeo que fala do amor de Deus, fala da verdade de Deus, né? Às vezes não é o que queremos ouvir, né? Mas é aquilo que Deus tem para nós. Então é necessário que nós venhamos ouvir o que Deus tem para nossas vidas. Hoje nós vamos ver a parábola, né, dos dois filhos. Eu quero convidar você a estar concentrado agora nessa mensagem, refletindo nessa mensagem, preste bastante atenção, né, no que Deus vai revelar no seu coração. Então o texto, né, dessa mensagem está lá em Mateus 21, 28, 32. Eu quero estar convidando você a estar abrindo a sua Bíblia, né, em Mateus,
lá em Mateus 21, do 28 ao 32, né? Convidar você a estar abrindo a sua palavra, a palavra de Deus neste momento, para que nós possamos juntos estar entendendo essa mensagem de Deus, porque só Ele pode falar nos nossos corações, né? Mateus 21, do 28 ao 32. Vamos lá. Diz assim, Mateus 21, né? Do 21 ao 32. Aliás, Mateus 21, do 28 ao 32, perdão. Então diz assim, ó. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Amém? Então, nós vamos ver essa mensagem hoje, né, dos 2 filhos. Como vemos nas demais parábolas, né, Jesus, ele muitas vezes ele respondeu as perguntas dos seus discípulos com uma parábola. Então, o servo, né, inclemente, lá em Mateus 18, 21, 32, em resposta a uma pergunta sobre o perdão, né, ele perguntou: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes? Ele falou: não digo 70, mas 70 vezes 7, né? E os trabalhadores da vinha também, que está lá em 21:16, Mateus 21:16, em resposta, né, a uma pergunta sobre os que recebiam os discípulos que tivessem desistido, né, de tudo para seguir Jesus. Então eles também usou parábolas para responder a alguns dos desafios, né, daqueles que opuseram a ele, aqueles que se opuseram a ele. Então, durante a sua última semana em Jerusalém, ele foi desafiado por líderes religiosos, né, homens que conheciam verdadeiramente a palavra, estudiosos, né, sábios na palavra. Ele foi desafiado, né, desafiado por esses líderes religiosos. Então, em resposta, ele contou 3 parábolas, né? Contou a parábola dos 2 filhos, que é essa que nós vimos, os maus vinheiros, né, que está em Mateus 21, 33 a 46, e a festa das bodas, que está em Mateus 22, 1, 14. Então, nessa lição, nós focalizaremos, né, na nossa atenção na parábola dos 2 filhos. Então, em especial, nós vamos ver essa parábola, né, olhando primeiro para a parábola e para a explicação dessa parábola. Então, a parábola, a própria parábola, ela é bem simples. É o relato, né, de um homem com 2 filhos e uma vinha. O pai manda os filhos trabalhar na vinha. Então, o primeiro filho, ele disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. E o segundo filho disse que iria, mas na verdade não foi. Então, primeiramente aqui a gente vê o arrependimento, né? O que falou que não ia, ele parou, pensou e falou: é meu pai, né? Ele deve ter pensado: é meu pai que está falando para mim. Então, quem sou eu para dizer não pro meu pai e tal, né? Então ele se arrependeu. E o outro não, o outro na hora, eu sou obediente, né? Então eu vou falar pro meu pai que vou e tal. E depois ele, ao contrário do primeiro, ele não foi. Então Jesus explica a parábola. Ele começa com a pergunta: quem dos 2 fez a vontade do pai? Né? E a resposta é bem óbvia. E os líderes religiosos respondem: o primeiro. A resposta de Jesus aos líderes religiosos é então muito direta. Ele diz: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram antes de vocês no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não lhe crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram nele. E vendo isso depois,
não vos arrependeste e creste nele. Então, Jesus ele estava aplicando essa parábola aos líderes religiosos de seus dias, né? Para mostrar que eles eram como o segundo filho, né? Que disse que iria, mas não foi. Então eles estavam fazendo a mesma coisa. Nós somos obedientes, nós somos tementes, conhecedores da palavra de Deus, mas não eles não obedeciam. Então, ao passo que aqueles cobradores de impostos, né, meretrizes, que ouviam João falando ali, se arrependeram, né, com aquela pregação e agiram como o primeiro filho, que primeiro disse não, mas depois ele se arrependeu e foi. Então, às vezes, eles poderiam estar dizendo não para Deus até porque não conheciam a palavra, né? Mas quando João veio e falou, então ficou bem claro, eles tiraram todas as dúvidas, aí eles se arrependeram de estar andando errado, andando de maneira que não agradava a Deus, né? E passou a andar de forma diferente. Então, deve ter sido um choque, né? Ouvir Jesus dizendo que que aqueles desprezados, né, pelos judeus, entrariam no reino de Deus antes de seus líderes religiosos. Ou seja, então não é você conhecer a palavra, não é você entender a palavra, é você obedecer, né? Mas como Lucas registra em seu evangelho, né, os cobradores de impostos e outros, né, que aceitaram o batismo de João justificaram Deus, né? Então, assim, considerando que os líderes religiosos que não foram batizados rejeitaram o conselho de Deus para si mesmo. Então, muitas vezes, aqueles que desceram as águas, aqueles que são batizados, que verdadeiramente são cristãos, que conhecem a verdade, que confessam, né, que confessam Jesus, às vezes eles estão desobedecendo muito mais do que aqueles que não conhecem. Então, hoje, qual é o ponto principal que nós vimos hoje nessa parábola? Que não devemos apenas falar que fazemos, né? E não fazer. Mas, como disse Hendricks, diz em seu comentário, essa lição clara está. Fazer a vontade de Deus é a única coisa necessária. Então Jesus enfatizou essa verdade, né, em outras ocasiões também, né, que está em Mateus 7, 21, 27, em seu Sermão da Montanha. Né, nós podemos ver que Jesus ele fala a respeito disso também. Então, ao dar a grande missão antes da sua ascensão ao céu, né, ele deixou essa parábola, né, como John Scott, né, escreveu, a grandeza no reino de Deus é medida em termos de obediência, né? Então, esse é o cristianismo autêntico, é a obediência. Deus, Jesus até fala, né, que Deus ele não quer mais sacrifício, mas ele quer obediência. Então essa lição ela é muito necessária hoje para as nossas vidas. Nós devemos refletir nessa lição. Então as doutrinas, né, da graça barata e crença fácil criaram uma geração de dizentes, né, e não realizadores. Então muitos dizem, poucos faz. Muitos professam Jesus como Senhor, mas depois não faz o que ele diz. Né? Em Lucas 6:46 nós podemos ver. São como o segundo filho, que diz que fará a vontade do Pai, mas não fazem. Não entendendo a doutrina, né, da salvação pela graça por meio da fé. Muitas pessoas concluíram que exigir obediência ao mandamento de Deus é legalismo ou salvação por obras de mérito. Né? Então, no entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. Guardar os mandamentos de Deus é essencial para a salvação. Em Mateus 7:21, você pode ver. Né? Em Mateus 28, 20, Jó 14, né? Capítulo 14, versículo 15, 21, 23. Então a gente pode ver em várias passagens na Bíblia, né, que Deus ele quer obediência. Então o que devemos lembrar? Nós devemos lembrar que quando guardamos o mandamento de Deus, de forma alguma nós ganhamos ou merecemos a salvação.
né? Nós não somos merecedores por guardar, nós não somos merecedores nem mesmo por obedecer. Nós entramos no reino de Deus pela graça, né? É pela misericórdia do Senhor. Então, nós simplesmente fazemos o que é nosso dever fazer, né? E sempre permanecer, né, servos inúteis e salvos pela graça. Então nós temos que reconhecer isso o tempo todo, que nós somos inúteis e que nós somos salvos pela graça. Não é por merecimento, não é por algo que você faz, não. Você precisa esforçar para alcançar a graça de Deus, né? Então, no entanto, nós ainda devemos ter o cuidado de manter as boas obras, não fazer aquilo que não agrada a Deus. Lá em Tito 3:1 e 8:14, né? A gente vê sobre isso. Então, para concluirmos aqui, lembre-se de que éramos líderes religiosos, né, nos dias de Jesus. Então, quem eram? Era aqueles que diziam que sabiam tudo, queria desafiar até o próprio Jesus, né? Então, quem rejeitou para si o conselho de Deus ao não aceitar o ensino de João sobre a necessidade de arrependimento e batismo? Então vamos refletir, né? Vamos lembrar que era aqueles que diziam conhecedor da palavra. Então quem provavelmente acreditava que eles tinham boas bases teológicas, né, para não atender aos simples mandamentos de Deus dados por meio de seus pregadores, né? Então, assim, todo mundo ali, eles acreditavam que eles tinham capacidade, que eles podia sentar ali em volta deles, ouvir a palavra deles, acreditar neles, seguir porque eles estavam certos, que eram religiosos, eram conhecedores, né? Mas nós vemos hoje que tem muitos líderes religiosos que são semelhantes a esses, né? Que falam, pregam a palavra, conhecem a palavra, mas não obedecem, né? E rejeita o ensino claro de Cristo e dos seus apóstolos sobre o mandamento, né, de arrepender e ser batizado. Hoje todo mundo quer ser salvo, mas ninguém quer se arrepender, ninguém quer pedir perdão, ninguém quer se humilhar, né? Ninguém quer entender que Deus é sobre todas as coisas e que nós não somos nada. Igual eu gosto de falar, né, da passagem de 2 Crônicas 7:14, que fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, né, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu vejo nessa passagem aqui como a falta de obediência, a falta de cumprir, né, a passagem de 2 Crônicas 7:14, que fala que é o povo de Deus que precisa se arrepender, que é o povo de Deus que precisa se humilhar, que é o povo de Deus que precisa do perdão. Então a gente fica querendo que as pessoas que não conhecem a palavra se arrependam, né, e se humilhem diante de Deus, mas quem deve principalmente se humilhar diante de Deus somos nós, que somos o povo de Deus, o povo que chama pelo nome de Deus, né? Então, muitos pastores, líderes, eles estão rejeitando o conselho de Deus para si mesmos, né? Eles têm para os outros, mas para si mesmos eles não têm. Com base em fundamentos teológicos, aquilo que aprendeu na teologia. Então, nós precisamos aprender espiritualmente. Nós precisamos aprender a ter comunhão com Deus. Nós precisamos aprender a ter intimidade com o Senhor, né? Então, será que hoje existe muitas pessoas que entrarão no reino de Deus antes de muitos religiosos, como, por exemplo, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas, né, que a gente olha assim e fala, esse aí não tem parte com Deus. Mas a palavra deixou bem claro aqui que Jesus falou que aqueles religiosos não entrariam no reino de Deus e a prostituta, né, e os cobradores de impostos iriam entrar. Então, que tipo de filho estamos sendo? Que tipo de filho é você? Então, aquele que faz a vontade do Pai, ou aquele que diz que vai, mas no final não vai, não faz. Então, como você responde aos mandamentos, né, do nosso Senhor e determina, né, a diferença? Então, como que você faz isso diante de Deus? Qual que é a sua atitude, as suas ações, né, que vai fazer a diferença diante de Deus, diante dos homens, né?
Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é para ser obedecida, né? Que nós precisamos ter intimidade com Deus, temor a Deus, reverência, né? Pedir perdão todos os momentos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nos render ao Senhor todos os momentos, sabendo que tudo na nossa vida é Ele e nós não somos nada. Então essa é a mensagem que eu tenho para você, né, nesse dia, e agradecer a você por estar me assistindo. E mais uma vez eu quero pedir a você que se inscreva no canal, né, que deixe aí seu joinha, clique no sininho. E eu quero convidar você a estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por esta mensagem e que o Espírito Santo possa falar poderosamente no seu coração, no coração de todos aqueles que necessitam dessa mensagem. Que Deus venha colocar, né, para ver, para ouvir aqueles que realmente precisam dessa mensagem, que essa mensagem venha libertar, venha curar, venha, acima de tudo, venha salvar. Vamos orar, né? Senhor, muito obrigado por cada vida que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado pela minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E peço, Pai, que o Espírito Santo traga essa mensagem como luz no coração de cada um. Que venha trazer, ó Pai, entendimento, esclarecimento, revelação para cada um que está vendo, está ouvindo, e que a partir de agora a vida, ó Pai, dos teus filhos venha a ser transformada pela obediência à tua palavra, pela obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus que abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, né? Que o Espírito Santo seja com cada um de vocês, que os anjos estejam em volta de cada um de vocês, que Deus guarda, livra, proteja cada um de todo mal, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Deus que abençoe.